Ei, você que faz stream, eu te desafio a jogar esses jogos aqui em live. Se você fizer, me avisa no meu Twitter ou no meu Instagram que eu quero ir lá ver, beleza? Desafio tá lançado. Hoje você vai ver um jogo péssimo feito em apenas 6 meses. Onde os produtores estavam com preguiça de fazer ele ser bom, e um outro comandado por uma produtora de filmes de... você sabe. Isso tudo com 3 franquias muito amadas pelos fãs e a ilustre presença do grande Denerdon, que é um brother que tem o melhor canal sobre Tekken do Brasil. Opa, tamo aí. Então, sem mais enrolações, bora conhecer os piores jogos de luta da história. Muito antes de Injustice, a Liga da Justiça já tinha seu próprio jogo de luta. Esse desenvolvido pela Blizzard e a Sunsoft e publicado pela Acclaim para o Super Nintendo e Mega Drive em 1995. Justice League Task Force possui modo de jogo básico do gênero, mas tudo começa de mal a pior quando você começa a jogar ele. O jogo é muito lento, além disso são pouquíssimos golpes diferentes e eles raramente funcionam quando você tenta usá-los. No Super Nintendo, o console parece que não aguenta as animações direito, deixando tudo horrível. E o que falar desse som no Mega Drive? Quando você vence um round, a música para do nada, ficando completamente mudo, e só volta depois que começa o round seguinte, e aí toca isso aqui. Pra piorar, poucas músicas tem no jogo e ainda toca de forma aleatória, então acontece muito de você terminar uma luta e a mesma música horrível tocar de novo. Meu Deus, pelo menos no Mega Drive o Aquaman tem um sprite legal, porque no Super Nintendo, olha que é isso! Rise of Robots, feito pela Mirage e a Data Design Interactive em 1994, já começa com o aviso na caixa anunciando 32 Meg Power, seja lá o que isso for. O jogo foi anunciado com uma revolução dos gráficos, com um nível impressionante de inteligência artificial jamais visto em jogos de luta, e principalmente músicas de Brian May, o guitarrista da banda Queen. Mas se Rise of Robots está nesta lista, é porque as coisas não foram bem assim. A tal inteligência artificial dos adversários é simplesmente irritante, tanto no Super Nintendo quanto no Mega Drive. Pra piorar, quando você finalmente consegue fazer algo, nada funciona. Os controles são impraticáveis de tão lentos. As músicas são poucas, ruins e com a qualidade muito baixa. E para coroar tudo, o gráfico se resume a uma tentativa de misturar Killer Instinct com o Mortal Kombat tradicional, só que de baixo orçamento. Há falhas bestas como o mau posicionamento da sombra, que dá a impressão de que o protagonista está voando em alguns cenários. Mas a cereja do bolo é a seleção de personagens, onde o player 1 só pode jogar com um único ciborgue, enquanto que o player 2 pode escolher todos os outros à vontade. E sabe qual é o pior? O que já era ruim conseguiu ser ainda pior. Rise of Robots ganhou uma continuação chamada Rise 2 Resurrection. A revista Next Gen disse que o game parecia um protetor de tela do Windows 95, só que muito caro. Castlevania é uma franquia amada por muitos jogadores, mas o que fizeram em Judgment foi brincadeira. Com ir vendendo que nem água em 2008, a Konami quis lançar para ele um novo Castlevania usando controles de movimento, mas como a franquia tem tradicionalmente um chicote como arma mais comum, houve uma preocupação de que se jogar dessa forma por muito tempo seria cansativo. Por isso, decidiram mudar o foco e contrataram o estúdio 18, que posteriormente faria DNF Duel e Marvel vs Capcom 3, para fazer um jogo de luta 3D de Castlevania no estilo de Naruto Ultimate Ninja Storm. A chance de dar errado era muito alta e deu. Castlevania Judgment tem uma jogabilidade péssima, não importa como você jogue. Não bastando essa mudança, a Konami decidiu que seria uma boa ideia mudar a arte clássica no estilo pintura que a franquia sempre teve e chamar o novato em produção de games Takeshi Obata, que fez Death Note, para comandar o design de personagem do projeto. Por mais que ele seja um grande mangaka, a falta de experiência e principalmente o estilo completamente diferente fizeram tudo ficar ainda mais estranho e sem estilo. O grande Simon Belmont virou um garoto de anime shounen vestindo uma bermuda, um design totalmente esquisito e nada a ver com o design original. Outro exemplo é o personagem Grant Dynasty, que virou uma múmia, que ele era praticamente um pirata. Pra fechar com chave de bosta, o jogo tem uma câmera horrível e irritante, além de vários personagens serem completamente quebrados e desbalanceados. Judgment vendeu apenas 3.000 cópias no Japão e se tornou um dos maiores prejuízos financeiros para Konami na época. E vamos falar de Criticon. Veja esse combate e tire suas próprias conclusões.
E olha que essa é a melhor versão. A de Sega Saturn, lançada em 1997, é, digamos, marcante. Embora os games 3D da época estivessem migrando para captura de movimento, a Chronos Digital Entertainment fez cada animação e personagem do jogo manualmente. O problema é que eles não sabiam como fazer isso, e ficou uma porcaria. O estúdio quis entrar na indústria dos games de qualquer jeito, então a Sony acertou com eles para fazerem um jogo, mas após algum tempo cancelaram tudo repentinamente. Mesmo assim, a Chronos queria lançar aquilo de qualquer jeito. Foi quando surgiu em abril de 1995 uma publisher aceitando bancar essa loucura, mas desde que eles pudessem lançar isso antes do Natal daquele mesmo ano. O estúdio aceitou por pura ganância, mesmo sabendo que não tinha como fazer um game completo em apenas 6 meses, principalmente pelo fato deles nunca terem feito um jogo na vida e sequer terem um kit de desenvolvimento do PlayStation para começar a aprender a programar para ele. E o resultado ficou essa desgraça aí, produzindo péssimas animações com frame rate completamente instável e uma câmera bizarra. O jogo foi lançado sem qualquer polimento e claramente incompleto. A física sem sentido faz um pulo simples ser quase um salto na lua do Tony Hawk 2. Mesmo tendo apenas um round, o gameplay horrível geralmente termina com o seu personagem caindo fora do ringue de forma bizarra ou perdendo para um adversário com uma inteligência artificial estranha pra caramba. Apesar de tudo, o game ganhou até prêmio lá fora. A crítica da revista GamePro deu para a versão de Saturn o prêmio de pior jogo do ano. Parabéns, eu acho. Mas antes de falarmos de KOF, Mortal Kombat e os 7 piores jogos de luta de todos os tempos, me ajude numa coisinha aqui rapidinho. Queremos reunir nesse canal 100 mil fãs de jogos de luta e estamos chegando lá. Se você gosta do gênero, se inscreve aqui para mais vídeos como esse, sem se esquecer de clicar ali no sino das notificações e marcar o todas, beleza? Mas e aí, Dennerton, quem que tá em 7º lugar? Shaq Fu é o jogo que era um spoiler nesse vídeo, porque você sabia que ele ia estar aqui em algum lugar. Ele foi desenvolvido em 1994 pela Delphine Software e lançado pela Electronic Arts para Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear e Amiga, com a única intenção bizarra de surfar na onda dos jogos de luta e aproveitar os direitos sobre certos esportes americanos que a EA tinha. Foi assim que Shaquille O'Neal e o basquete viraram um jogo de luta com temática tradicional japonesa. Shaq Fu simplesmente não funciona. Exemplo, quer definir um golpe? O problema é seu. O personagem faz o que ele quiser e quando quiser, e você não pode obrigá-lo a nada. Qualquer comando minimamente diferente do pré-definido já é o suficiente para cagar tudo. E se conseguir fazer o comando, o golpe demora horrores para sair. E o que falar dos gráficos? Contudo, sem muita vida e uma Tóquio completamente sem sentido. Shaq Fu possui sprites minúsculos e sem muitos detalhes. Quando você consegue entender o que está acontecendo, logo percebe que está jogando com um jogador de basquete contra uma múmia super saiyajin, uma garota furry e o esqueleto do He-Man, só que verde. Shaq Fu está na lista dos piores jogos em geral de todos os tempos segundo a Game Trailers, Nintendo Power e a EGM. O jogo é tão ruim que virou um meme. Com isso ganhou fama e continuação chamada Shaq Fu The Legend Reborn, que embora não tenha o mesmo nível de ruindade do original, também é ruim pra caramba. Se você não conhece esse jogo, sinto muito em apresentá-lo pra você. O ano de 1994, ao que parece, foi um grande ano para os jogos de luta ruins. E ele nos trouxe Dangerous Street, feito pela Micromania e publicado pela Flare Software para computadores. O game foi massacrado pela crítica por seu gráfico amador, sons lamentáveis, efeitos de baixíssima qualidade, animações ruins e controles simplesmente incompreensíveis. Se não bastasse a baixa qualidade da produção, os personagens são, como eu posso explicar, tem uma mulher seminua que se transforma em um frigobar, ou alguma coisa assim. Outro aspecto do jogo que causa no mínimo estranheza é o fato de não ter barra de vida. O game é tão mal feito que é difícil acertar o adversário, então ganha quem acertar 8 golpes primeiro e acabou. Simplesmente lamentável. Pra você ter uma ideia, a melhor nota que eu achei pra Dangerous Street foi de uma revista especializada que deu pontuação 3 de 100. Bora uma FT30? Seus olhos não estão te enganando. O quinto lugar deste vídeo é um jogo onde os personagens são feitos de bolas. Desenvolvido pela PF Magic em 1994, Balls é um jogo de luta para Super Nintendo e Mega Drive, onde a equipe de marketing estava confiante demais no potencial desse jogo. Saca só o que eles colocaram na caixa. Balls é um jogo de luta 3D com 3 vezes mais movimentos especiais que os jogos de 2D
sem graça. Balls é o jogo mais fodelástico das prateleiras. Quem comprou Balls após ter lido a caixa, tomou um banho de água fria após perceber que os personagens têm seus corpos formados por esferas, sem olhos, sem textura, sem expressão, sem nada. São só esferas coloridas empilhadas em cima da outra. E às vezes nem isso. Em entrevista, os produtores reconheceram que fizeram dessa forma para deixar tudo mais fácil na hora da programação, processamento e design dos personagens, a famosa preguiça. Eu acho que quem comprou esse jogo podia processar por propaganda enganosa. Inclusive, eu acabei pegando esse jogo sem querer, porque eu achei que se tratava de um jogo de Dragon Ball Z. Acredite se quiser, aconteceu com você? Comenta aí. Os movimentos especiais que destacaram na caixa não tem nada de especial. E mecanicamente, o jogo tem muitos problemas na detecção de golpes, fazendo com que você seja acertado sem ao menos ter sido tocado. Vale destacar também a trilha sonora. Ela é simplesmente horrível e consiste em sons irritantes ritmados com um monte de áudios do jogo tocados aleatoriamente por cima, incluindo uma mulher gemendo e o Silvio Santos dizendo oi. 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 É triste colocar Mortal Kombat nessa lista, mas só quem jogou o 4 lá nos anos 90 sabe. Em 1997, a Midway decidiu que a série abandonaria os gráficos clássicos em 2D para se tornar um jogo completamente em 3D. Isso desagradou praticamente todos os fãs que conheceram a franquia na trilogia clássica. Embora alguns tenham gostado, a imensa maioria reclamou, pois não foram só os gráficos que mudaram, até os comandos dos golpes e o gameplay geral estavam completamente diferentes, do que tornou a série tão aclamada. E nenhuma dessas mudanças foi para melhor. A mídia não tinha muita experiência com 3D quando iniciou o desenvolvimento de MK4. O único game no estilo lançado por ela no período foi War Gods, que por pouco não entrou nesta lista de piores também. Com isso, o que se viu foi pura decepção. Os gráficos já chegavam muito feios e ultrapassados, com um gameplay muito mais lento e confuso que os MKs originais. E para piorar, não só os personagens clássicos e amados como Kitana e Ken foram retirados, como os novos não agradaram nada também. Reiko, Tanya, Kai, Jarek e o famigerado Mitch não possuem muito carisma e são facilmente esquecíveis. Tudo isso foi coroado com uma história completamente estranha, contada em algumas versões com cutscenes horríveis, virando piada até hoje. Todos esses problemas aconteceram pois o Ed Boon era o único que sabia programar na equipe de MK4, mas não estava familiarizado o suficiente com 3D. Quando percebeu que precisaria de ajuda, ele chamou um amigo e o irmão mais novo para trabalhar no projeto, mas não puderam usar o motor gráfico que já tinha sido testado em War Gods. Usaram outro, e focando em um hardware de fliperama muito mais limitado do que o disponível na época. E te falar, o jogo seria ainda mais lento, mas o próprio Ed Boon reconheceu que estava muito ruim, tanto que ele mesmo, junto a mais um ator, fizeram às pressas algumas capturas de movimento de golpes para colocar no lugar das duras animações em 3D feitas por computador, tentando deixar o game menos horrível do que estava. Sim, o nerd de computador como o Boon conseguia ser mais ágil que algumas das animações de golpes de Mortal Kombat 4. Com isso, quem jogou os 3 primeiros Mortal Kombat preferiram continuar jogando os 3 primeiros Mortal Kombat. Já vimos antes que nem tudo é um mar de rosas quando os jogos de luta são populares. Ao mesmo tempo que em 1994 estavam sendo lançados muitos jogos bons de luta como Darkstalkers, Virtua Fighter 2 e Killer Instinct, também eram lançados coisas bizarríssimas como isso aí que você tá vendo. Publicado e desenvolvido pela coreana Suna, Best of Best é um clone de Street Fighter, ou pelo menos ele tenta ser. Para a sorte dos consoles, o game só ficou nos arcades mesmo. O gameplay é tão bem balanceado que quem derrubar o adversário primeiro vence, pois há um macete com todos os personagens onde é só ficar dando golpes sem parar e pronto, acabou. Não se pode fazer nada, só lamentar ter colocado a ficha nessa máquina. Com 8 personagens disponíveis, você se sentirá como se não tivesse nenhum para escolher. Todos são no mínimo horrorosos e apenas cópias de outros lutadores famosos como Terry e Chun-Li. Alguém precisa levar a Charlene no ortopedista. Há diversos erros de ortografia pelo jogo e ilustrações sem qualquer talento. Se você resistir ao visual terrível até pra época, os cenários bizarros e essa estátua da liberdade aí, você poderá aproveitar um jogo em que sua totalidade possui apenas 2 músicas em toda a trilha sonora, sendo uma delas aquela famosa lambada
chamada Chorando Se Foi, da banda brasileira Kaoma, só que no estilo 16 bits, perfeito para o jogo de luta, sensacional. Putz, como é que eu tenho que ver, né, mano? Pare. Cara, olha a música, cara. Mas não me fez chorar. Chorando estará a lembrar de um amor que um dia não... Cara, é inacreditável, cara. E agora uma polêmica. The King of Fighters 12 foi pioneiro na franquia em muitos aspectos, e nenhum deles bom. Embora muitas pessoas possam achar que ele não merece ser citado neste vídeo, na minha opinião, ele está pelo fato de que todos os jogos aqui listados são de estúdios pequenos, ou nasceram fruto de algum experimentalismo ou limitações técnico-orçamentárias diversas, e por isso que eles não deram certo. KOF 12, por outro lado, teve orçamento, divulgação, muito tempo de desenvolvimento, estúdio forte, equipe já muito experiente em fazer jogos de luta, muito dinheiro envolvido, teve tudo. E mesmo assim foi um lixo total em praticamente todos os aspectos possíveis, gerando muitos prejuízos para a SNK e fazendo vários jogadores desistirem da franquia. A ruindade de KOF 12 é tão absurda que a própria desenvolvedora retirou do mercado, sendo até hoje o único game da série principal que não é possível mais ser adquirido de forma oficial, de jeito nenhum. Pior do que fazer um jogo que não deu certo é fazer um jogo tão ruim que você tem vergonha de admitir que fez e por isso tenta escondê-lo. Esse é The King of Fighters 12. Ainda bem que a SNK hoje em dia já está bem melhor que antes. Mas ainda sobre o game, tem um especial aqui no canal sobre essa coisa aí, contando como surgiram todos esses problemas e por que ele é o pior de todos os KOF. Eu vou deixar o link no final deste vídeo aqui, pois só fazer um resuminho rápido aqui não faria jus ao sentimento de revolta que esse game gera. Deixando claro que essa é uma opinião pessoal minha. Mas vamos pro primeiro lugar. 1996 foi marcado por jogos lindos como Super Mario 64, Donkey Kong Country 3 e vários outros. E no meio dessas joias também foi lançado Catfight The Ultimate Female Fighting Game, feito pela Phantom Card para PC e publicado pela Atlantean, uma empresa ligada a uma produtora mais conhecida por fazer filmes de sacanagem. É difícil até de explicar o game, pois é só você olhar para a tela e ver que esse jogo é uma desgraça total. Eu não sei como é que eles tiveram coragem de lançar isso daí. O game tenta ir na onda de Mortal Kombat com sprites feitos a partir de pessoas reais digitalizadas, só que de forma bizarra. Catfight é mal feito, mal programado e tem péssimos gráficos, jogabilidade tenebrosa, sons horrendos e completamente impraticável. Para vencer a grande chefe do jogo, basta ficar dando rasteira nela sem parar. Pode fazer isso com qualquer lutadora que funciona e assim você consegue ver o grandioso final, que é um texto escrito no Paint. Vale mencionar que uma das lutadoras é a mesma atriz que deu vida a Kitana, Milena e Jade no Mortal Kombat 2 e 3. Com certeza ela já viu dias melhores. Apenas 3 mídias aceitaram analisar Catfight na época: a Computer Game Magazine, que deu nota 0, a GameSpot deu nota 1.6 e a Next Generation, que deu uma estrela, e ainda reclamou disso, pois, abre aspas, nosso sistema de pontuação não nos permite dar nota 0, então Atlantean, vocês nos devem 1 estrela. Catfight é um jogo que prima pelo equilíbrio, onde tudo nele é horrível igual e por isso merece o primeiro lugar facilmente. Eu quero saber de você, qual o pior jogo de luta pra você? E faltou algum nessa lista aqui? Me fala aí nos comentários, sem esquecer de se inscrever pra não perder mais curiosidades como essa e fazer parte dos 100 mil. E pra quem não conhece, siga o canal do Denerdon, ele manda muito bem em Dragon Ball Fighters e principalmente em Tekken. Eu recomendo muito mesmo, segue lá. É por aqui que eu me despeço. Muito obrigado, Renato, pelo convite, foi muito maneiro participar do vídeo com você. E se você quiser mais conteúdo de jogos de luta com foco em Tekken, vai ser muito bem-vindo lá no meu canal, onde temos muitos tutoriais, dicas, gameplay com jogos de Tekken antigo e novos e análises de trailers e reacts também. Então espero vocês lá na Nação Danada. Muito obrigado e até mais. Pô, boa. Tamo junto, Denerdon. E obrigado também ao grande amigo AVL, que coescreveu esse roteiro comigo, e a cada um que apoia o canal. Membros e afiliados no Apoia-se têm acesso ao grupo secreto, onde tem vídeos inéditos, conteúdos exclusivos para apoiadores, e ainda pode me ajudar a decidir várias coisas do canal. Então, considere me ajudar a fazer mais vídeos como esse, seja dessa forma, ou só deixando um like e divulgando o link em grupos de WhatsApp e Facebook. Já ajuda muito, obrigado. E aqui está aquele vídeo que eu falei sobre KOF 12, explicando por que ele é o
pior. Mas se você já viu, eu te indico essa playlist aqui de curiosidades. Assiste que é surpreendente, eu recomendo mesmo. E eu espero te ver aqui no vídeo da semana que vem, hein? E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games? Buenas!